Leituras de Novembro, parte 1. Olá a todos! Pois é, eu hoje venho então fazer o vídeo das leituras da primeira quinzena de novembro, porque foram ainda bastantes. Então, vamos a isto. O primeiro livro que li em novembro foi então As Primeiras 15 Vidas de Harriet August, de Claire North. Este é um livro de ficção científica, em que o nosso protagonista, o Harry August, é então um homem que sempre quando morre acaba por voltar a nascer sempre no mesmo dia, no mesmo ano, e recorda-se das suas vidas passadas. Tendo esta componente de imortal, ele acaba por conhecer outros como ele, um clube, e que ele é alertado que não pode alterar o rumo das coisas, o rumo dos acontecimentos principais. E há um certo dia, numa vida em que já perto de morrer, é visitado por uma menina que lhe diz que o fim do mundo está-se a aproximar brevemente. Ele acaba por perceber que há alguém da espécie dele que está então a influenciar o rumo das coisas e então a provocar este fim do mundo. Então vamos acompanhando a tentativa do Harry de descobrir quem é e de tentar evitar. Eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas, a forma como a autora foi criando a narrativa, o enredo. Nós vamos conhecendo as várias 15 vidas do Harry, mas não de forma linear. Confesso que isto, para algumas pessoas, pode ser um pouco estranho. Nós não vamos sabendo sequencialmente, não vamos conhecendo sequencialmente as vidas. Não, vamos andando para trás e para a frente. Mas, para mim, funcionou bem, eu não achei confuso. Eu gostei mesmo bastante. A forma depois como... Inicialmente, eu confesso que tive alguns problemas, mais em termos com a narrativa, porque as coisas começam um pouco lentamente, vamos conhecendo as coisas com o seu ritmo pausado, mas depois, às tantas, as coisas começam a fazer sentido e as pecinhas vão sendo encaixadas. E o final, a mim, surpreendeu-me bastante. Nós percebemos também, desde o início, que o Harry está a contar a sua vida, está a contar as coisas, mas não percebemos a quem é que ele está a narrar as coisas. E as coisas fazem sentido depois, no fim, e o final surpreendeu-me mesmo bastante. E eu dei-lhe 4 estrelas. Depois disso, li em e-book As Curiosidades do Vaticano, do Luís Miguel Rocha. Foi um livro que li para a iniciativa Ler os Nossos, da Cláudia. E, curiosamente, era o único livro que me faltava ler do Luís. Eu gosto bastante da escrita do Luís e, para mim, gostou bastante quando soube da notícia da sua morte. Eu acompanhei sequencialmente os livros da série do Vaticano que o Luís escrevia com o padre Rafael, e se os primeiros achei assim um pouco ainda intermitente, à medida que fomos avançando, e infelizmente não foram tantos como isso, eu penso que foram 4 ou 5 livros. O último, para mim, surpreendeu-me bastante e deu para reparar que o Luís evoluiu bastante na escrita. Mas então, passando para este, Curiosidades do Vaticano. É um livro muito, muito curto e, tal como o nome indica, o Luís conta-nos pequenas curiosidades, pequenos factos relacionados com o Vaticano, relacionados com o Papa. São textos que o Luís partilhava com os leitores na sua página do Facebook, e na sua morte, quer a editora, a Porta Editora, quer a família, sabendo que era um dos desejos do Luís fazer um livro com estas curiosidades, tanto com estas e muitas mais que ele tinha, resolveram então compilar os textos. E são curiosidades muito pequenas, a maioria delas tem 1 a 2 páginas, portanto lê-se muito bem. Mas é muito interessante. Eu dei-lhe também 4 estrelas, quer por ser um livro do Luís, mas também principalmente
porque são coisas que eu não conhecia, são pormenores, são factos que eu não conhecia e gostei bastante. E sem dúvida tenho pena que o Luís nos tenha abandonado tão precocemente. Depois li Os Filhos do Narciso, de Tânia, eu não vou arriscar a dizer o nome. É um livro de não ficção e que, tal como o nome indica, fala-nos, retrata-nos a vida dos filhos de alguns dos nazis, de alguns importantes que tiveram relevo, entre os quais o Dr. Mengele, aquele que foi conhecido como o Anjo da Morte. É precisamente a última parte, é precisamente sobre ele. E, tal como eu disse, é um livro de não ficção, um pouco como um retrato jornalístico, uma investigação jornalística, por assim dizer, em que é explorado um pouco, é-nos mostrado um pouco a vida então destes nazis importantes e também dos seus filhos, do impacto, as suas infâncias, como é que eles viam os seus pais, como é que eles eram tratados. Muitos deles eram crianças amadas, outros nem tanto, mas na sua grande maioria eram crianças que eram amadas, tinham uma vida confortável e que depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, deixaram de ter. E a forma como defendem ou não os seus pais, defendem ou não aquilo que os seus pais fizeram, e a forma como alguns até acham que os seus pais não são culpados. É um livro muito interessante por esta perspectiva, em que nos mostra também um pouco como estes homens que cometeram atrocidades eram também homens, eram também chefes de família. Muito interessante. 4 estrelas. Depois li As Trevas de Baltar, de Henrik Anders. É um livro de fantasia, em que o nosso vilão é então Baltar. É assim um vilão assim meio como um demónio imortal que se tornou, chamemos-lhe rei, que se tornou então o rei absoluto e ditador e que controla as coisas. E depois temos então o jovem Dustin, que há ali uma aura, um mistério em torno dele. Ele vive numa região que é de umas criaturas, uns seres que são diferentes, que são os canimatas, e que, apesar de não gostarem da raça humana, acabam por acolhê-lo a ele e às suas mães, a mãe e a avó. E ele cresce lá, tenta se tornar um igual, mas percebe que não é. Até que parte numa demanda então para procurar Baltar, porque ele percebe que as coisas que ele e Baltar se relacionam. Foi interessante. Este é o primeiro livro do autor. Tem também um conto, O Riso de Yama, que eu gostei bastante. É um conto muito pequeno, que relaciona ali assim um pouco da morte, mas com um caráter assim mais afetivo. Mas em termos de Baltar, eu gostei, eu dei-lhe 3 estrelas e meia. Acho que o autor tem capacidade e potencial para no próximo livro ser melhor. A escrita é simples e bastante acessível e que nos vai mantendo as coisas sempre, tentando sempre nos manter agarrados na história. É claro que senti falta de algum desenvolvimento, mas eu falei com o autor e ele explicou-me a sua decisão deste livro e eu compreendo perfeitamente, aceito-a, e para o primeiro livro está bem conseguido. E aproveito este vídeo para deixar a mensagem no ar, passem no blog, porque em breve vamos ter uma pequena entrevista com o autor e também um sorteio para este livro. Depois li para a iniciativa também da Cláudia de Ler os Nossos e também o projeto Ler Saramago, da Cláudia do canal A Minha Cama Livros. Li então o conto da Ilha Desaparecida de José Saramago. Esta foi a minha terceira tentativa em ler algo do autor. Eu há muitos anos tinha tentado ler o Evangelho segundo Jesus Cristo e não consegui, abandonei ao fim de uma ou 2 páginas. Este mês precisamente também tinha tentado ler o Memorial do Convento e voltei a desistir, desta vez ao fim das cerca de 30 páginas. E
então resolvi começar então por um conto. É pequeno, eu li-o em pouco mais, cerca de 1 hora. E é um conto então sobre um homem que vai ter com o rei para lhe pedir um barco para ir à procura da ilha desconhecida, e apesar de alguma relutância o rei então atribui-lhe o barco. Eu não vou desvendar mais da história porque, tal como disse, é um conto pequeno e depois acaba por contar mais coisas. Mas passando então um pouco aqui à parte da escrita, à parte do que eu achei. Eu tive, e apesar de ser um conto pequeno, eu tive muita dificuldade com a escrita do autor. É uma escrita corrida, em que os finais de pontuação acabam por ser vírgulas, muitas vírgulas mesmo, alguns pontos finais, mas não mais do que isso. Em termos de diálogos e conversas, está tudo entre o texto com algumas aspas e separadas de vírgulas. Portanto, para mim foi muito complicado tentar ali perceber o que é que era diálogo, o que é que era pensamento, o que é que era emoção, o que é que era narrativa. E foi mesmo muito complicado essa parte. Eu gostei da mensagem em si, da mensagem que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, devemos ir atrás dos nossos sonhos. Mas a verdade é que a escrita e esta dificuldade me limitou um pouco na atribuição da classificação. Eu acabei por atribuir 3 estrelas a este conto, porque sem dúvida a escrita foi mesmo muito difícil. Tenciono ainda dar mais uma oportunidade ao autor, vamos ver se vou conseguir, porque, não sei, começo a achar que Saramago não é efetivamente um autor fácil. Eu já sabia que Saramago não era um autor fácil de ler, e não sei como é que vai correr, mas, tal como eu disse, tenciono dar uma outra oportunidade. Depois li uma novidade de um dos meus autores favoritos e que me deixou muito contente, quer quando soube que ia ser editado um novo livro, quer também quando o recebi, fiquei mesmo tipo criancinha aos pulos, porque é mesmo um dos meus autores favoritos, um autor que eu já falei aqui várias vezes. Estou a falar então de Stephen Saylor e A Ira das Fúrias. Este é mais uma aventura de Gordiano, o descobridor da famosa série Roma Sub Rosa. Mas este é uma prequela, passada então durante a juventude de Gordiano. É o terceiro desta prequela. Eu ainda não li os outros 2, mas não me impediu, o facto de ser o terceiro e eu não ter lido os anteriores, não me impediu de perceber a história. Porquê? Porque Stephen Saylor, e é uma característica nos seus livros, ele faz um breve resumo, conta-nos pequenas partes do que se passou no livro anterior, que sejam importantes para este livro, portanto, daí não se sentir a dificuldade. Eu gostei bastante, para já, eu gosto muito do Guardiano. Quero de gostar da escritura do autor, gosto também da personagem do Guardiano. É uma das minhas personagens favoritas. Que já respondi numa tag, uma das personagens. E vamos continuar, porque já fui interrompida 2 vezes a falar deste livro. Como eu estava a dizer, eu gosto muito do Guardiano. É uma das minhas personagens favoritas. O Guardiano é um descobridor. Neste livro, e sendo passado na sua juventude, neste momento, neste livro, o Guardiano tem 22 anos. Ele ainda não é conhecido como descobridor. O descobridor é o pai. Mas ele já se nota que tem os seus sentidos apurados, sua astúcia. E então, o Guardiano está em Alexandria, depois de ter feito uma visita, uma viagem com o seu antigo tutor, que tem um nome muito estranho, que eu não vou arriscar a dizer, a descobrir então, a visitar as 7 maravilhas, e acaba por se separar dele, porque descobre que o seu antigo tutor é então um espião ao serviço do rei Mitrates. E separam-se então, assim, pouco amigos. E então, em Alexandria, ele recebe um fragmento que acaba por deduzir que é uma espécie de diário, uma espécie de carta de esse seu tutor, e que percebe que ele está que sente que a sua filha é ameaçada.
O seu antigo tutor está então na cidade de Éfeso, que este rei Mitrates acaba por estar a tentar perseguir os romanos, e Gordiano é romano, mas acaba então por decidir viajar para lá com a sua escrava, a Bedesta, que viajar sob disfarce para tentar então descobrir o que se passa efetivamente com o seu tutor e tentar ajudá-lo. Rapidamente, Gordiano foi-se envolvido num outro plano muito maior e que poderá ter influência em milhares de vidas. Foi muito interessante, eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. Algo que eu achei que está um bocadinho diferente nestes livros, não em termos de escrita, a escrita continua a ser maravilhosa. Eu gosto muito da forma como o Stephen Saylor relaciona e interliga fatos históricos com personagens fictícias e com mais pormenores fictícios. E é um aspecto que a mim não me prejudicou nada e que eu prefiro. São capítulos ligeiramente mais curtos. Na Roma sob Roça, talvez por serem livros um pouco mais antigos, temos capítulos às vezes um bocado grandes, às vezes temos capítulos com 50 páginas e aqui os capítulos são mais curtos, portanto acaba por ser mais fácil para mim ler e avançar na história. Tal como eu disse, gostei bastante, dei-lhe 4 estrelas e para mim Gordiano e Stephen Saylor são sempre uma aposta segura e sei que vou gostar. Depois li aquele que era um livro que eu tinha muitas expectativas, porque muita gente eu ouvia falar muito bem, quer do autor, quer dos livros deste autor. E foi também, curiosamente, a melhor leitura do mês. Eu dei 5 estrelas, foi mesmo um livro que me deixou completamente agarrada, completamente de boca aberta. E estou a falar então de O Império Final, de Brandon Sanderson. Eu adorei. Este é um mundo, é um livro de fantasia, um mundo assim, associado se calhar um pouco a um mundo distópico, onde temos um senhor soberano que está no poder há 1000 anos, que é como se fosse imortal, é como se fosse um deus, ou melhor, assumiu a forma de Deus. Ele controla a população, controla o reino de uma forma opressiva. E temos então a nobreza e depois o povo Ská, que acaba por ser acabam por ser escravos. E no meio disto temos então o Kelsier, que é um nascido das brumas e que é o chefe de um bando e que tem um plano louco e brilhante de tentar derrubar então o Senhor Soberano. O Império Final, então, o nome do reino, desse reino que também, e para dar ainda aquele sentido mais distópico, mais do mundo em que as coisas não são perfeitas, é caracterizado por uma névoa e por cinza a cair constantemente. E também, mas voltando à história, temos então o Kelsier e o seu bando, e acaba por encontrar a jovem Fina, uma jovem de 16 anos na altura, que também ela é uma nascida das brumas. E o que é nascida das brumas e o que é aqui de fantástico que Brandon Sanderson então criou é a forma como os elementos mágicos aparecem no livro e a forma como ele introduziu a magia. Então, como é que as personagens, como é que os nascidos na bruma arranjam poder, e não só os nascidos, mas também os brumeiros, temos determinados metais que, ao ingerirem esses metais e ao queimarem esses metais, cada metal está associado a um poder diferente. E então é através dos metais e da ingestão dos metais e de queimar os metais que a magia e os poderes vêm. Nem toda a gente tem, mas nem todos têm, só portanto os brumeiros. Os brumeiros são então quando uma pessoa tem a capacidade de queimar um metal e de ter então esses poderes, e os nascidos nas brumas é que conseguem queimar os metais todos e ter os poderes dos metais todos. Eu gostei bastante, eu adorei. Inicialmente foi um bocadinho difícil, eu não vou mentir. A primeira parte, até meio da primeira parte, foi um bocadinho difícil conseguir perceber
a mecânica das coisas, mas o Brandon Sanderson vai explicando, não de forma de despejar informação, não, vai explicando aos poucos, vai-nos introduzindo aos poucos, de forma a fazer parte da história. E depois fui lendo, e à medida que vamos lendo, que vamos avançando, vamos ficando agarrados na história, no enredo. A própria escrita é muito interessante. E eu vou-vos dizer, eu estava a ler este livro para uma leitura conjunta e supostamente só deveria ler a última parte para a semana, mas a verdade é que peguei no livro para ler, eu julgo que era a quarta parte, acho que está dividido em 5, já não me lembro, mas julgo então que peguei na quarta parte para ler, lia e quando cheguei ao final da quarta parte não fui capaz de parar e tive que continuar porque o autor cria acontecimentos que nos deixam de certa forma surpreendidos. Aconteceram aqui coisas que eu não estava à espera e que me deixaram completamente what? E agora? Muito, muito bom. E esta parte final surpreendeu-me mesmo bastante. Eu, à medida que fui lendo, estava tentada para ir para as 4 estrelas, mas com as 2 últimas partes, eu tive que lhe atribuir as 5, não fui capaz. Foi uma leitura que eu devorei, mesmo muito boa, e estou desejosa de continuar a ler, porque é sem dúvida, e por este livro, uma excelente série de fantasia. Por último, e num registro diferente, tenho então Um Conto de Inverno de Trishleigh Ashley, também ele uma novidade fresquinha. Eu li, se não estou em erro, no início deste ano ou no final do ano passado, um livro de Trishleigh Ashley, Noite de Reis, e foi a minha estreia com a autora e eu gostei bastante. E este então foi o meu segundo livro. Para já, acho a capa lindíssima e atrás também, reparem nos floquinhos de neve. Eu acho sempre que os livros desta autora, a capa, atraem-me sempre. Mas então, este é o segundo livro que eu leio. Acabam por ser romances fofinhos. E comparativamente ao livro que eu li da autora, este ficou abaixo das minhas expectativas. Eu adorei o Noite de Reis, portanto eu tinha expectativas muito altas. Este então não achei tão bom, ou melhor, não me cativou tanto, mas mesmo assim foi bom. Eu estou inclinada para as 3 ou 4 estrelas, provavelmente será um 3,5. Temos então a história de Sofia Wintle, uma mulher que a vida não foi muito generosa com ela. Trabalhou sempre como empregada doméstica em grandes mansões. Quer de carregada como limpeza, quer também de visitas e tudo. E um dia, com dificuldades financeiras, tem uma filha. E um dia acaba por receber a notícia que então herdou a antiga casa de família, a Winterland. E acaba por partir para lá. Tem a expectativa de, apesar de lhe terem dito que a casa não está em boas condições, mas tem a expectativa de encontrar uma mansão. E encontrar mansão, mas a precisar de muitos problemas, a precisar de obras. E então há ali um dilema se vende ou não, ou se fica ela a gerir. E depois... e a história acaba por ser isto, acaba por ser o que a Sophie vai fazer para tentar recuperar a casa. Eu gostei, a história, mas, perdão, tal como encontrei no anterior, e penso que é capaz de ser uma característica nos livros da autora, os livros são previsíveis na medida em que a parte do romance, a parte nós percebemos logo a forma como a autora vai criando as coisas, nós percebemos qual vai ser o par romântico e o que é que vai se passar ali. Neste caso temos 2 personagens masculinas que andam aqui a tentar, eu vou chamar de disputar a Sophie, não de forma totalmente direta, mas que percebemos a intenção. E eu não estou a dizer que esta previsibilidade, eu não estou a dizer que o facto de ser previsível o torna menos atrativo, não. Eu penso que quando
quem lê Trisha Ashley, quem quer ler Trisha Ashley, sabe à partida que vai encontrar um romance, assim, fofinho. Para mim não funcionam como romances daqueles de cordel, mas porque acaba por ter ali a história, neste caso de a Sofia tentar recuperar a propriedade e o que é que vai fazendo. Depois também, paralelamente, temos a história de uma antepassada e vamos tendo pequenos certos do diário dessa antepassada. Portanto, há aqui ainda uma ligação ao passado e a forma como ela vai surgir, a forma como, não é surgir, é a forma como esta ligação ao passado vai criando também importância para o presente. E lá está, é um romance fofinho. É levemente passado no Natal, temos aqui um período do Natal, mas não é de todo um livro. Não é exclusivamente um livro natalício, mas é um livro que eu acho que é bom para ser lido nesta altura. Naquela altura em que está frio e nós nos queremos sentir aconchegados, percebem? E foi com essas expectativas que parti para o livro. E, tal como eu disse, gostei. Não correspondeu tanto, não me aqueceu tanto o coração como Noite de Reis, da mesma autora, mas mesmo assim foi uma boa leitura e quero ler, sem dúvida que quero ler mais da autora, porque na categoria de romances fofinhos que nos aquecem o coração, de histórias assim passadas no inverno, no Natal, eu acho que Trisha Ashley é uma aposta segura. E pronto, foram estes os livros todos que eu li durante esta primeira quincena de novembro. Eu espero que a segunda quincena seja igualmente produtiva. E pronto, eu não sei se já leram. Eu não sei se já leram algum, se não leram. Contem-me cá em baixo nos comentários se têm interesse, se não têm, o que é que acharam. Eu gosto sempre de saber essas coisas. E pronto, passem também no blog, eu vou tentar deixar, se não me esquecer, os links cá em baixo. Eu acho que ainda não tenho todos publicados, mas estão agendados e vão sair, portanto. Mas mais um dia, menos um dia, as opiniões vão saindo. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!